Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje vamos analisar as declarações de Mário Centeno em entrevista à TSF sobre o Orçamento do Estado de 2019. Ainda no rescaldo dos incêndios de 2017, o Governo promete 55 aeronaves no combate aos fogos. Na atualidade local, falamos de emprego que atinge valores históricos no Norte e ainda o apoio que o Governo vai oferecer a quem não consegue pagar a renda. Na política internacional, analisamos assim é que é o crescimento económico da China. Então, os temas hoje em análise aqui no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino Almeida, obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, começamos precisamente por analisar então a entrevista de Mário Centeno, que avisa que as responsabilidades para o próximo Orçamento do Estado estão partilhadas por todos os partidos que sustentam a maioria e não fecha nenhuma porta. Como é que podemos interpretar, como é que podemos analisar esta entrevista de Mário Centeno, que de facto é aqui, poderemos assim dizê-lo, a personagem principal deste governo? Bem, em primeiro lugar, é um prazer mais uma vez estar aqui consigo. E em relação à entrevista do ministro Mário Centeno, que foi, como se recordará, acusado no início desta governação como desajeitado, politicamente inábil, até no sotaque dele algarvio se pegava, como se recorda, esteve à beira de, através de uma cabala política, de deixar de ser Ministro das Finanças. E vale a pena dizer aqui, porque a história tem um sentido, que o Presidente da República, numa intervenção que não é naturalmente normal nos Presidentes da República, que é assegurar ministros, isso é competência, nomear e deixar de nomear tem a ver com o Primeiro-Ministro, na verdade o Presidente da República entendeu intervir nessa altura, penso que toldado por umas célebres SMS que nunca ninguém viu e nunca ninguém provou, mesmo quem as anunciou, o Dr. Lobo Xavier, nunca provou que tivessem existido e que tivessem a intencionalidade que se lhe quis dar. Na verdade, dizia eu, o Sr. Presidente da República disse, na altura, que o que estava em causa era tão mais importante do que as SMS e o Ministro deveria manter-se. Ora, este Ministro surge agora a dar razão não só ao Presidente da República, desde logo ao Primeiro-Ministro que o escolheu, mas também ao Presidente da República e a anular completamente qualquer tipo de oposição, seja aquela que existe sempre dentro da própria maioria que suporta o Governo, seja aquela que está fora do Governo. E, portanto, o ministro Mário Centeno assume uma dimensão política grande, mas é uma que não é só técnica. Nós sabíamos que Gaspar, na carta que escreveu, de alguma maneira a lamentar-se da fraqueza e da impreparação de Passos Coelho, assumia-se como um técnico. Tal como Salazar em 1933, Gaspar passou a imagem de saber o que queria para um dia, mas não teve primeiro-ministro à altura. Do que estamos aqui a tratar é do Ministro das Finanças, que não só sabe o que quer, como sabe perspectivar o futuro e escolheu o momento certo para o fazer. Na minha modesta opinião, a diferença é total. Eu sei que a direita perdeu o discurso, perdeu aquilo que andava a dizer que era a dívida, não é o déficit, é a dívida. O Ministro aponta para uma dívida de 102% em 2022, ou seja, daqui a 4 anos, e naturalmente que à direita que dava muito jeito dizer que foi o Partido Socialista, e não foi, que atirou o país para uma situação complicada, porque foi chumbado o PEC 4, como se recorda, que estava aprovado na Europa, e que tinha sido, ao cabo e ao resto, muito menos doloroso do que foi o memorando. Mas a direita gostava de dizer que eles é que tiraram o país da situação em que supostamente o PS, o governo do PS, o tinha lá colocado. E portanto percebe-se, desculpe-me a franqueza e quem está lá em casa, a azia da direita, não só por perceber que estamos no bom caminho, mas que temos um ministro que sabe exatamente perspectivar e que escolheu o momento certo. Primeiro cuidou das pessoas, que foi uma coisa que o governo anterior não fez. O governo anterior, tudo o que reduziu à riqueza, reduziu ao rendimento das pessoas. E quando digo à riqueza, digo vendendo uma data de empresas públicas que agora estão a dar dividendos ao estrangeiro e não ao nosso tesouro. Cortou rendimentos às pessoas e sobrecarregou-as com impostos. O que diz o atual ministro? Uma coisa que eu acho absolutamente notável. É que ele diz que não há orçamento sem receitas e sem despesas. E também diz uma coisa importante. Enquanto houver dívida, não haverá alívio de impostos como pretende a oposição. Porque, em simultâneo, não fecha a porta mas não deixa a possibilidade de haver aumentos.
na função pública em 2019. Vamos ver, nós podíamos ver isto de duas maneiras, que é... Duas leituras. Duas leituras, que é, vamos baixar impostos e por essa via todos ganham. Mentira. Mais uma vez, a direita mente, o que é prática na direita portuguesa, e é desonesta. Porque 2 milhões de pessoas não pagam impostos nenhuns porque não têm rendimento para pagar imposto. Quer dizer, nós estamos a falar de valores tão baixos de salários, inclusivamente, que não dá. A gente percebe que 8 mil euros corresponderá a um salário de 600 e poucos euros por mês, que é globalmente o salário maior que os portugueses oferem. E, portanto, desse ponto de vista, dizia eu, o ministro não só diz tratado das pessoas sem esquecer as pessoas, mas com comedimento, vamos pensar na dívida. Porquê na dívida? Porque a dívida come connosco à mesa. A primeira coisa que ele fez foi ter que a gerir. E geriu-a bem, de tal maneira que no espaço de um ano estamos a falar de menos 3% dos juros da dívida soberana. Ou seja, a dívida custa-nos hoje menos 3% do que custava há um ano. E em segundo lugar, ele está a dizer uma coisa que é absolutamente extraordinária, que é: logo veremos como isto corre. É pouco avisado que um país que tem déficit, ou seja, que todos os anos tem que emitir dívida para cobrir a diferença entre o que ganha e o que gasta, não consiga, por meia dúzia de décimas, chegar a zero. Porque o mais difícil está feito. Este 0,7% a que chegamos, de facto, são um convite a que rapidamente deixemos de fazer déficit, para deixarmos de ter que pedir dinheiro ao estrangeiro para cobrir a nossa própria impossibilidade de, com a nossa riqueza, pagar tudo aquilo que nós queremos para viver. O ministro diz, o quê? Diz que não fecha a porta a aumentos da função pública. É bom dizer, qualquer que seja o valor, é uma conquista, porque a função pública há 9 anos que não tem aumento nenhum. O que teve nos últimos 2 anos foi a reposição da situação em que estava quando lhe foram cortados todos os seus rendimentos. E a progressão de carreiras também. Exatamente. Por isso, a questão da baixa de impostos que a direita põe é falaciosa. A direita fala para o seu eleitorado. Fala para o eleitorado daqueles que acham, não é, que o bom era baixar às empresas, independentemente de eles serem grandes ou pequenas, baixar a todas, pois claro, e baixar às pessoas, onde a gente sabe o que é que vai beneficiar os salários altos, porque esses verdadeiramente é que sentiriam um alívio fiscal. Ao contrário, os que não pagam impostos não sentiriam alívio nenhum. E é preciso olhar para isto. Centeno fez uma opção que eu acho inteligente, e aliás, há que dizê-lo, o Lobo Xavier também achou logo de início, que é, as pessoas decidem onde é que vão contribuir para o orçamento de Estado. Se passearem muito, com a gasolina a subir, pagarão mais na taxa no imposto sobre os produtos petrolíferos. Se decidirem ir muito fazer turismo, vão deixar os impostos na fruição dessas férias. Portanto, nós temos aqui uma circunstância em que os portugueses escolhem em que é que querem contribuir para as finanças públicas. No tempo de Gaspar, com quem agora a direita quer comparar o ministro, não tinham escolha possível, porque quando recebiam o salário já não vinha lá o dinheiro. Não é a mesma coisa, não estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar de um caminho de sustentabilidade das finanças públicas, e esse, não importa se é de direita ou é de esquerda, tem várias maneiras de lá chegar. Mas eu creio que Mário Centeno faz a opção inteligente, e eu diria mesmo, com toda, e acho que lá em casa me percebem, que com a inteligência de uma dona de casa, não é? Que a primeira coisa que faz quando tem um aumento de rendimento é ir às questões importantes. E foi isso que Mário Centeno fez. Ou seja, com a economia a crescer, devolveu a dignidade às pessoas e agora pede às mesmas pessoas... nos setores públicos. Pois, mas eu já lá vou. Nos diversos setores públicos. Eu já lá vou. É que repare, qual é o programa da direita? Depois de terem feito a magnífica governação que nós todos nos lembramos, pela qual perderam 700 mil votos e 22 deputados, não é? Que nunca se lembram disso, acham que ainda ganharam as eleições, e ganharam do ponto de vista formal. A verdade é esta. Depois disso, o que vem dizer, veja bem, a senhora líder do CDS, que mais parece uma criança mimada de vez em quando, não é? Nuns momentos tem sagacidade e revela-se uma pessoa com uma visão de Estado, noutras parece uma criança mimada, porque no mesmo dia propõe baixa de impostos, aumento de salários e aumento de despesa pública. Bem, eu gostava de saber como é que isto se faz. Provavelmente seguindo o caminho que queriam fazer, que é privatizando os serviços públicos. Ou seja, fazendo de conta que nós agora não pagamos os serviços públicos, fazemos uns acordos com os privados que estiverem à mão, não é? E, portanto, resolvemos isto, tiramos despesa de um lado, mas fazemos-la crescer do outro.
Portanto, eu acho que este caminho mostra um ministro de mão cheia, mostra talvez aquilo que eu acho que vai acontecer, é que a Europa, quando o escolheu, por onde ele está, não deu nenhum prémio a Portugal, não deu nenhum prémio especial. A Europa olha para Mário Centeno como alguém que pode mudar a página sem rasgar o livro. A Europa não gosta de rupturas. E já percebeu que tem alguém que consegue mudar a página sem rasgar o livro. E, portanto, eu acho esse alguém é Mário Centeno. E esse alguém é Mário Centeno. E por isso eu acredito, e ele tem razão, quando diz que aqui estão todos envolvidos. Não quer envolver a oposição, e eu percebo que não, porque o tem destratado. Mas a verdade é que só por birra... Mas tem que estar todos envolvidos, com certo? certeza, e só por birra e pequenez é que a direita não vota já este programa de estabilidade e crescimento. Porque, na realidade, era o que a direita estaria a fazer por piores caminhos. Olha, teria cortado 600 milhões nas pensões todos os anos, ainda estava a devolver os salários às pessoas porque iam devolver 25% em cada ano. Portanto, que nesta política era a alternativa que a direita tem para apresentar e que às vezes parece que tem agora, descobriu o céu e a terra e a forma de ter tudo e o seu contrário. Por isso, Centeno mostra aqui um caminho que eu entendo que deveria merecer um esforço do Presidente da República para que nos entendêssemos quanto a um pacto de estabilidade e crescimento por este caminho, que é pôr as finanças públicas sãs, sem descurar as políticas sociais. Porque há uma coisa que eu também não... que Mário Centeno aqui deixa dito de forma indireta, mas posso dizer eu, percebe? Com a autoridade de quem tem um saldo positivo no exercício da Câmara de Gaia do ano passado em 17 milhões de euros. O que Mário Centeno diz é uma coisa que eu acho absolutamente... Este plano de estabilidade e crescimento tem metas de longo prazo. Era importante que o Presidente da República apostasse nisto, porque para o ano nós vamos ter investimento público calendarizado, aliás, todo ele a andar, como se verá em Gaia, no Porto e no sul do país, aliás, vamos falar disso à frente por causa do desemprego. Portanto, está a haver investimento. Agora, está a haver um investimento que a direita também acha lamentável que seja com o PS, e todos os dias faz o Sr. António José Saraiva, faz o que pode para tentar desestabilizar o sistema, que é privado o investimento. Qual é o problema? Por isso é que gera emprego. Por isso, quando nós estamos a falar... Uma última nota sobre este tema. Não, a última nota é de um imenso cinismo. É mesmo para a esquerda que acha que apostar na qualificação do Serviço Nacional de Saúde e na educação é meter lá professores, é meter lá técnicos auxiliares, é meter pessoas. Isso não é investimento, peço desculpa. Isso é despesas correntes. Eu, quando faço um pavilhão em Gaia, tenho que pensar em 2 ou 3 pessoas para fazer a manutenção do pavilhão. A obra, em concreto, o investimento é o pavilhão. Tudo o resto são despesas de funcionamento. Portanto, quando a esquerda quer fazer passar a ideia que investimento na área pública são novos empregos, novas admissões, peço desculpa de eu dizer, mas de facto está a contribuir para uma grande confusão. O investimento é o que nós precisamos de ter. Olha, a terceira fase do Hospital de Gaia que está calendarizada finalmente e são 4 milhões de euros e por aí fora pelo país que espera... A verba também para o Hospital de São João. A verba para o Hospital de São João, foi. que há 10 anos, mas repara, e para terminar... Para terminar, temos mais 4 Esta entrevista de Centeno tem uma coisa boa. Bem dizer aos portugueses que tudo é possível se nós soubermos equilibrar as finanças. Porque 10 anos para uma ala pediátrica é muito tempo. E eu gostava sucessivos governos, dos sucessivos governos. Mas sabe porquê é que só deram conta agora? Por uma simples razão. Este governo dá esperança aos portugueses. E todos acham que chegou a sua vez de se pôr na fila e reivindicar aquilo que andaram tanto tempo à espera. E Centeno vem dizer que é possível contentar a maior parte das nossas necessidades, mas para isso precisamos de finanças públicas sãs. E isso é absolutamente estimável. Muito bem. Albino Almeida, depois então de analisarmos a entrevista de Mário Centeno à TSF, falamos agora dos incêndios, ainda também no rescaldo daquilo que foram os incêndios florestais de 2017. Podemos dizer que há mais meios operacionais, mais viaturas e mais aeronaves no novo dispositivo de combate aos fogos deste ano. É assim, Albino Almeida? Vamos lá ver. Eu tenho aqui uma dificuldade muito grande, porque há 20 e muitos anos conheço o ministro Eduardo Cabrita. Sei que não foi chamado a este lugar por acaso. E também sei que é um homem que tem a coragem de afrontar os interesses. Nós ouvimos dizer, durante muito tempo, que havia interesses porque a Força Aérea não controlava os incêndios, não estava ligada aos incêndios. Que havia interesses
porque as aeronaves eram negociadas XPTO com não sei quem, com não sei o que mais. Que havia interesses porque o Ciresp era não sei o que, não sei o que mais. Bem, aquilo que eu acredito é que um peso pesado como Eduardo Cabrita no governo não terá dito as coisas sem ter a certeza de como os vai resolver. E há algo que nós já sabemos. Por força destas, alimenta-se isto na comunicação social e nas redes sociais e a verdadeira causa fica tapada. Há gente que põe isto na comunicação social e nas redes sociais que tem interesses, de facto, verdadeiros lá. Há gente que está ligada a órgãos de decisão privados, que têm interesses privados, têm empresas que vivem das mangueiras, dos carros de incêndios, que vivem dos meios aéreos e, portanto, o ministro desta área tem que perceber que está a lidar num ninho de víboras. Todas e algumas dão a cara na televisão, pesarosas e tristes, a lamentar a falta de meios. Mas depois, no concreto, querem ser eles a fornecer os meios através dos seus familiares. E quem me está a ouvir lá em casa sabe bem e suponho que o Ministério Público também sabe. E acho que o silêncio só pode ser entendido do Ministério Público que está a investigar e não quer dizer que está a investigar e bem, porque se diz que está a investigar, levanta a caça. Porque o que aconteceu em Leiria, o que vimos há dias na televisão sobre Leiria, levanta aqui muitas questões que das duas uma. Ou o Ministério Público tem olho seletivo e sobe e investiga umas coisas, ou então, e bem, está caladinho porque está a investigar e não quer espantar a caça. Portanto, é este mesmo ministro que está a lidar com tudo isto que estamos aqui a falar. E, portanto, a mim o mais relevante é acreditar que o ministro sabe como encontrar 55 aeronaves em momentos em que ele mudou outra grande coisa que andou anos a ser feito, que era a fase Charlie e a fase Tranquila. O ano passado, respeitando a fase Charlie, desapoiámos em outubro os incêndios de junho, mas tivemos em outubro uma ajuda fantástica, que foi mão criminosa a querer fazer arder o país todo e com isso o governo. Está hoje mais do que provado. Em condições normais não teriam acontecido aqueles fogos às 9 da noite, como aconteceu em Gaia, que é uma altura, como toda a gente sabe, em Gaia costumamos estar todos na praia às 9 da noite, o sol está em pino, não é? Portanto, Faltou muita coordenação, Albino Almeida. Não falta coordenação nenhuma. Falta coordenação quando as pessoas não querem ser coordenadas. Desculpe que lhe diga. Porque os bombeiros sempre acharam que a Autoridade Nacional da Proteção Civil é um elemento que está mais. E eu até sou capaz de concordar com os bombeiros, sabe? Porque tenho sempre muita impressão quando os chefes são mais que os índios. Entendeu? E, portanto, na Proteção Civil o que acontece é que há muita gente paga para pensar e para coordenar e poucos depois a serem motivados para estarem coordenados. Desde logo, no meu próprio conselho, o Presidente pôs ordem na casa quando no início do mandato chamou os sapadores, que são bombeiros da Câmara, e disse às corporações todas que são apoiadas pela mesma Câmara, que quem manda no plano operacional são os sapadores bombeiros e o comandante dos sapadores. E todos os outros se articulam para trabalhar debaixo daquela coordenação. Porque, sabe porquê? Porque o Presidente da Câmara, se acontecer um desastre em Gaia, é erguido. Como são os outros presidentes todos onde o país ardeu, são arguidos neste momento perante os tribunais. E, portanto, do que estamos a falar não é só da falta de coordenação, porque isso é a melhor maneira de quem é responsável se esconder atrás de uma entidade mítica. Não, não. A responsabilidade é de todos, porque sabe o que é que acontece aos soldados eu estou a dizer isto, estou influenciado pelo filme Milhões, que verdadeiramente recomendo a todas as pessoas que estão lá em casa. Sabe que na Primeira Guerra Mundial os soldados estavam desesperados, viam a morte à frente e tentavam entregar-se aos alemães. Sabe o que é que lhes acontecia em pleno campo de batalha? Eram fuzilados. Porque não se deixavam coordenar. E nós temos muita gente, eu não defendo fuzilamentos. Obviamente, era o que faltava. Mas temos muita gente, no meio dos incêndios, quando a coisa está brava, que não se deixa coordenar. E para depois dizer que não havia coordenação. E eu acho que isso é responsabilidade política do governo. Mas é preciso denunciar... Tem que ser assumida também, é preciso denunciar quem está lá, que não são os bombeiros. Aqueles que estão lá a dar a vida não são. São ali um conjunto de chefes que devia comandar os índios, mas que entre eles não se entendem. E, obviamente, depois os índios andam um bocado perdidos nesta coisa. E, portanto, isto é o saber de experiência feito. Não é o sítio nem o local, mas desafio quem quer que seja. Aliás, temos um excelente secretário de Estado, neste momento da Proteção Civil, que já esteve aqui nesta televisão sentadinho onde eu estou, o engenheiro José Artur Neves, que era o antigo Presidente da Câmara de Arouca, e que sabem muito bem como é que elas se fazem, não é? Porque vêm os territórios a arder. Em Arouca ardeu 3 vezes o passadiço de Arouca.
Vamos ver se nos entendemos. E por isso, e o Sr. Presidente sabia, diagnosticou, eu aqui falar sobre as árvores bombeiras, sobre as culturas que podemos ter que impedem que os incêndios proliferem há aproximadamente um ano. Quer dizer, e portanto, nós aqui não vamos ser piegas, como dizia o outro, não é? Temos que dizer claramente às pessoas que têm que estar no seu lugar a fazer a sua tarefa e que a tarefa deles é também, nos vários patamares, serem coordenados. Portanto, eu acredito que o ministro Eduardo Cabrita não dirá que terá 55 meios disponíveis, repare, com níveis de prontidão diferentes. Porque é isso que mudou. Exatamente. Nós, perante o IPMA... essa mudança. Grande, porque se alinhamos com países como os Estados Unidos, a Califórnia, como a Austrália, que é o que dizem? Quem comanda a prevenção dos incêndios? O inverno. É aí que se faz a boa prevenção. Como estamos a fazer agora, e aliás, curiosamente, partidos que andam aí preocupados com outras coisas já votaram contra as câmaras fazerem o seu trabalho. Temos mais 3 temas, Albino Almeida. Mas eu vou ser breve. Mas este é muito importante. Escolheu muito bem os temas, dou-lhes meus parabéns por isso. É que este é muito importante, sabe? É que quem vai comandar, de facto, a proteção civil vai ser o IPMA. O que eu acho maravilhoso. Porque é essa entidade que nos diz que 15 dias antes vai estar o pino do calor ali ou acolá. E é nessa altura que o sistema deve estar em prontidão. É aí que está o comando real. Está a ver como toda a descoordenação, afinal, tem a ver com uma coisa fundamental que é pôr o IPMA no centro e a previsão meteorológica no centro da prevenção e depois coordenar para que as coisas estejam bem feitas. Eu acho que é assim que se deve discutir esta questão, com toda a franqueza de quem está num concelho, que nem tem grandes problemas com estes, mas tem excelentes sapadores bombeiros e tem tido comandantes que têm dado contributos nacionais até para estudos nacionais nesta matéria. Muito bem, Albino Almeida, o nosso tempo está contado, portanto temos mais 3 temas muito que de bem. facto não vamos poder analisá-los à lupa, tal como analisámos estes 2 temas. Uma nota sobre então esta notícia que diz que o emprego atinge valores históricos no Norte, cresceu 3,2% em termos homólogos no 4º trimestre de 2017. Uma nota muito breve sobre estes números. Que interpretação e leitura podemos fazer então destes números? Uma constatação de facto. No Norte há uma grande vontade, há sempre. O Norte é lavoura, é trabalho, não é? E por isso as pessoas estão sempre muito disponíveis para trabalhar. Também é verdade que a qualidade do emprego ainda deixa muito a desejar do ponto de vista, por exemplo, da valorização do próprio trabalho através dos salários, mas eu diria que estando 3 pontos acima do crescimento do país, o Norte lidera neste momento, e eu sinto isso, por exemplo, no meu concelho em Gaia, as iniciativas privadas e públicas têm vindo, ao contrário do que se tem dito, a fazer o seu trabalho e os resultados estão aí. Não pode haver subida de emprego se não houver investimento e se não houver criação de riqueza. Isso tem acontecido no Norte e é motivo para nos congratularmos. Nosso próximo tema. O Governo vai então apoiar quem não consegue pagar a renda, uma medida social. Temos que vê-la com bons olhos, Albino Almeida. Temos que ver porque, repare, mesmo quando estamos a defender aumentos na função pública, as pessoas não percebem que o Governo vai buscar, cada vez que mete quadros na função pública e aumenta a função pública, vai buscar impostos sobre os salários. Mas acontece também que há um patamar de salários nos quais os governos vão buscar pouco dinheiro, enfim, deixam de pagar subsídios às pessoas. Isso já é uma grande vantagem do ponto de vista das contas públicas, não é? Que é deixar de ter as pessoas a custos para passarem a ter o seu próprio rendimento, mas a verdade é que não chega. E como o emprego não tem qualidade e os salários são baixos, e é preciso estimular a natalidade. Anda bem o Governo, como aliás a Câmara de Gaia, que tem um plano que será apresentado em breve, que é justamente os jovens que quiserem viver, quiserem uma casa para viver e iniciar família, terão apoios camarários em vários patamares, nomeadamente para suportarem as rendas, e também acreditamos que é a única maneira de fazer com que os preços das rendas encontrem um patamar que seja aceitável, porque em muitos aspectos, e nas grandes cidades e nos centros históricos, não é possível pôr ninguém, porque as rendas são absolutamente proibitivas. Muito bem, passamos agora então para a política internacional. É então este também o nosso último tema. Falamos da China, o crescimento económico da China estável no primeiro trimestre do ano. Sim, vamos ver o que vai acontecer com a política americana. De facto, a China tem crescido à custa dos países civilizados. A China tem uma cultura própria e, em bom rigor, não precisava, não tem saída para a maior parte dos produtos que nós produzimos ao Ocidente. Só que nós transferimos para lá a tecnologia. Sei bem do que falo, porque há uns anos em Itália havia as empresas italianas a transferir tecnologia para a China. Para quê? Para baixarem o custo. Os chineses, com a tecnologia lá, o que fizeram foi também eles produzirem e vir ao mercado apresentar os seus produtos, que têm já uma altíssima qualidade e um preço muito mais baixo. Acontece que eles dependem do mercado. Ora, o que acontece é que o Sr. Trump está a fechar o mercado. Um dos mercados mais importantes
dos chineses, como de todo o mundo, é a América. E com este caminho que o Sr. Trump está a seguir, veremos... Já tínhamos falado aqui também sobre isso. Já temos falado sobre isso, veremos as consequências. Para já, o primeiro sinal... Uma guerra comercial. Sem dúvida. E para já o primeiro sinal é que, aparentemente, o primeiro predador é a China, porque não crescendo, estagnando, significa, no nosso tempo, que já está a andar para trás. Muito bem, Albino Almeida. Muito terminamos obrigado. então os nossos temas aqui hoje, neste espaço Opinião. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigado. Boa semana, Albino Almeida. Obrigado para si e para os nossos telespectadores. Foi mais um espaço Opinião, hoje com Albino Almeida. Eu estou de regresso amanhã.